Papai falou assim, se você quer mandar, você precisa aprender a fazer, você precisa ter noções do que está fazendo. Tá? Então eu fui assistente de todo mundo. Eu comparo isso à medicina. Você é um profissional de eventos, legal, então você é um médico, bacana. Que área que você é? Então não tem essa, você tem que pegar e ser cara de pau, pegar, fazer, não, deixa que eu faço. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais um episódio da ArxiCast. Lembrando que a ArxiCast é sim o nosso podcast aqui, mas a Arxi é uma plataforma de educação que você pode ter acesso lá através dos nossos canais. Sigam a gente, entendam esse universo, esse ecossistema da arquitetura cenográfica, e nessa nossa plataforma é o que a gente tenta trazer ao máximo para você, mostrar esse mundo maravilhoso, essa possibilidade de atuação da arquitetura cenográfica, principalmente na nossa atuação em evento corporativo. Se você não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, não se esqueça, deixa aqui seu like, compartilha nossos vídeos, faça comentários. Aliás, deixa aqui suas perguntas, porque isso sempre ajuda a gente a desenvolver novos conteúdos. É isso, recados dados. Hoje temos aqui um convidado muito especial. Hoje a gente vai trazer, né, um amigo, Um né, amigo assim, querido. um companheiro, vamos falar assim, né, de caminhada, tudo que nos inspira e nos orienta. É verdade. E hoje ele está, através, né, da Abrace, diretor da Abrace, Paulo Passos. Seja muito bem-vindo! Obrigada de ter vindo. Chegou o dia, hein, Paulo? Mas eu acho que o assunto interessante aqui são vocês dois, né? Não. E perto de vocês, quem somos nós? Não. Que bacana. Obrigado pelo convite. Realmente estou honrado. Obrigado mesmo. Seja bem-vindo. A casa Obrigado, é sua. obrigado. Paulo, esse lugar... Vai ter que ser umas 12 horas com o Paulo, a gente né? vai cortando em episódio. Aliás, belo estúdio. Maravilhoso, Obrigada, maravilhoso. Né? Afinal, somos arquitetos. Paulo, a casa é sua, aquela Obrigado. câmera é sua. Aproveita. Conta um pouco para todo mundo a sua história, essa sua trajetória tão rica, tão generalista, que eu acho que esse lugar é um lugar de conhecimento, mas também de muita inspiração. Conta um pouco de você pra gente, Paulo. Vamos lá. Então, eu tinha um chefe que falava que eu fui concebido num evento. A chance é muito grande de ter acontecido isso, tá? Papai era da primeira turma de feiras do Brasil, né? Na época das feiras ainda do Ibirapuera. Aliás, aquela ponte aqui de ferro é a última coisa que sobrou dos antigos pavilhões que existiam no Ibirapuera. Começam as feiras em 1958, com a primeira Fenite. Papai entra para Alcântara Machado, que foi precursora das feiras no Brasil, e inaugura, em 1960, o primeiro Salão Automóvel. Papai como diretor do Salão Automóvel. Tem as fotos da estrutura que foi colocada dos carros. Os carros ficaram na porta, na frente, eles todos em ângulo, em torno de uns 30 graus mais ou menos, estrutura de ferro, todos eles colocaram, tinha uns 8 ou 10 carros, fazendo um semicírculo. E foi a inauguração do Salão Automóvel. 1958. Não, Salão Automóvel 1960. 58 foi a Fenite, a primeira Fenite, que era a Feira Nacional da Indústria Textil, como eles falavam, né? Você ouviu falar, né? E você já morava lá dentro com seu pai, praticamente. Minha mãe era secretária, minha mãe trabalhou com o Caio Alcântara Machado, entendeu? Então, aí a brincadeira é que... Né, os dois estavam diretamente envolvidos, Estavam envolvidos com o evento, etc. Tal, né? Só que a minha mãe trabalhava com o Dr. Caio no IBC, Instituto Brasileiro do Café, mas também na área de eventos, e aí acabaram se conhecendo, né? E eu comecei a trabalhar com o papai em 79. Ufa, ainda bem. Em 79 eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos. Chega de terno e gravata, muito legal. Chega de terno e gravata, vai fazendo aqui? Vai trabalhar com o senhor, né? Sim, mas e essa roupa? Não, é que você trabalha assim? Eu falei, mas eu sou diretor. Meia hora depois estava descarregando um caminhão de piso. De terno e gravata. Tirei e tal. Muito bom. 1979. Bravo que você odiava com o pai, porque... Não era isso que você queria? Não, eu queria chegar lá. Playboy, né? Pelo amor de Deus, é o mínimo que você espera, né? Ser playboy. E aí, isso em 79. Aos 16 anos. Aos 16 anos. E aí, os primeiros anos todos foram fazendo algumas atividades. O papai falou assim, se você quer mandar, você precisa aprender a fazer, você precisa ter noções do que está fazendo. Tá? Então, eu fui assistente de todo mundo.
Tá, papai foi bonzinho, acho que só limpeza que eu não trabalhei, mas de resto, segurança, eletricista, marceneiro, carpinteiro, eletrista, pensa, eu Tudo estava que fazendo, poderia. eu fiz dentro de um evento, tá? Minto, e dentro de feiras, eu sou cara da tipologia, dentro de feiras. E trabalhando direto com eles e tal. Isso na época que você tinha evento. Quando não tinha, vamos lembrar que o mundo era diferente, não tinha 10 eventos por dia como tem agora. Você tinha uma diferença entre um e outro, né? Quando não tinha, eu estava fazendo o quê? Mais 2 áreas, comercial e projeto. Então foram as 2 áreas que eu tenho. Então eu vendia espaço, pastinha 007, gravatinha, terno e gravata, saía para vender patrocínio. E quando não estava aquilo, eu estava aprendendo a fazer projeto. Então meu primeiro área de desenho eu era auxiliar do maquetista, do Luciano, que já faleceu, é um senhor maquetista que tinha na época da Compacta. A Compacta tinha 1000 funcionários, foi a maior montadora que teve na América Latina. E ficava preparando shoulder, fazendo com balsa, fazendo carrinhos, fazendo porta, fazendo móveis. Que coisa, e fazendo tudo aquilo ali. Era o começo daquilo ali, né? É fascinante. Mas imagina, né, nessa época, poder, né, ter o tempo para Você tinha tempo. Não é só a montagem, o projeto, tudo, o tempo era mais lento. As coisas passavam um pouco mais devagar. Por mais que a pressão houvesse, mas passava mais devagar. Aí você começa, primeira prancheta, etc. Ô, Paulo, só uma dúvida. Naquele momento, o que a gente poderia entender que seu pai era uma promotora? É o Alcântara Machado, o principal promotor. Ele estava e a Compacta, no Compacta fim, era uma fornecedora. Não, é assim, não. Da mesma forma que Ou era do grupo? É do grupo, Ah, exatamente. Entendi. É do grupo. Então você tem Alcântara Machado como sendo a primeira promotora de feiras do Brasil. Né? Como hoje em dia você tem Nuremberg, tem Seu Informa. pai era um diretor lá. Meu pai é diretor do Salão Automóvel, pronto. Tá. Salão Automóvel e Salão da Criança. Então ele fazia especificamente Esses dois eventos. 2 projetos. Que o Fernando Elimelec, que você acabou conhecendo, foi assistente do meu pai. Era assistente do meu pai. Nossa, gente, que incrível. Entendeu? Incrível. Tanto que eu, com o Fernando, quando me via, ele falava, Paulinho, me tratava como se fosse um filho, né? E porque eu cresci com essa turma toda, eu torrando a paciência dele. Antes de trabalhar, eu estava lá. Então eu ficava torrando a paciência de todo mundo lá, aprontando até dizer chega, jogando futebol na Marquise de Ibirapuera, do AMB. Do AMB. Né? No mezanino, Marquise não, no mezanino do AMB. Então, só atrapalhando todo mundo lá. E a Compacta chegou a ter 1000 colaboradores, uma montadora também só devia ter ela praticamente na época, né, Paulo? 90% do mercado era ela. Feiras da própria Alcântara. Você pegava a Finite, por exemplo, a Finite inteira era montagem básica. Inteira. Então, a decoração era por dentro. Então, você, por fora, era exatamente o mesmo padrão, 2,20 mais uma bandeirinha de 30, 2,50, ela inteirinha, igualzinho. Você olhava a feira inteira, eram 50 mil metros quadrados do AMB, igualzinho, não dava nada. Aí você entrava dentro do stand da Rod, etc. Tal, aí por dentro era outro mundo. Daí aí que tinha, então, essa mão de obra especializada, era interno. Letrista, tudo isso era para a parte interna. Que legal. Não, testeira, porque era pintada à mão, né? Era tudo. Visual. Você pega, por exemplo, comunicação visual, né? Parte de arte final. Tinha até falei sobre um profissional que chama Galo, o apelido dele era Galo. Você chegava o cliente com cartão. Não é que ele trazia uma arte que a gente pede hoje não em alta, não. É o cartão comercial. Quero esse logo. Aí ele pegava aquele logo, colocava num retroprojetor, tá? Projetava, aí você tinha aquele papel pardo, etc. Tal, sei lá o que, Fazia o espolvo, ia lá, subia numa escada de 6 metros de altura, EPI, uma sandália havaiana. Batia a bonequinha. E, cara, ia na mão, ia desenhando, cara, ia pintando. Aí depois o cliente fala assim, a cor tá diferente. Eu falei, amigo. No cartãozinho. E prancheta é a mesma coisa. Era época de projeto de você passar. Eu adorava. Botava um radinho à noite, virava à noite lá na prancheta, fazendo projeto de stand. Era tudo na mão. Literalmente era na mão. E depois, caneta nanquim, aí letra filme, letra 7. Aí você vai pintando, etc. Tal. Aí você mostra o cliente, aí, mas pega uma caneta, faz isso aqui, você quer morrer o cara. Nossa, Paulo, é outro mundo, cara. É outro universo, né? É outro universo, mas a gente também tem agora. Olha como é bacana. Hoje a gente até quando eu cheguei aqui, eu estava até comentando sobre isso. Eu vim para cá usando o Waze.
né? Antigamente, eu ia usar o quê? Aquele mapinha, eram 4... Para você que não nasceu nos últimos 40 anos, tinha um livrinho que a gente olhava, que era todos os bairros, era o guia 4 rodas, guia não sei Guia o quê. 4 etc. E rodas. tinha páginas amarelas aqui Era. também. Guia Era guia 4 rodas. Guia 4 É. que você pegava para você chegar no lugar. Sim. E aí você comprava um por ano, porque tem uma hora que você começava a arrancar a folha para poder onde Olhar. é que eu E vou chegar. atualizava E também, atualizar, né? que é das ruas, etc. Tal. Projeto é a mesma coisa. Então, quando você pega a área de eventos, é a mesma coisa. Eu acho que agora, o que mudou bastante? O negócio chamado educação. Naquela época, quando eu comecei, você não tinha absolutamente nada. A minha formação, primeira formação em marketing. Depois eu fui estudar, fiz uma especialização em políticas públicas de turismo, depois fui fazer Código de Defesa do Consumidor. Agora estou estudando psicanálise. É mesmo, né, tô Paulo? estudando Depois, esse psicanálise, assunto vai render. Então, mas o que hoje em dia você encontra formações específicas para o nosso setor, coisa que antigamente não tinha. Então, para os profissionais que hoje estão entrando no mercado, ou mesmo aqueles que já estão no mercado, a palavra estudo, a palavra especialização, hoje em dia virou, não é, eu vou fazer, não, você tem que fazer. Senão você vai estar fora do mercado. Não tem outra saída do mercado. Na minha época, tinha muita gente que não tinha formação, e até aí estava tudo certo, porque o problema era o cara ser bom, ele fazer com competência, ou formações as mais variadas possíveis, etc. Tal, muito técnico, e estava trabalhando. Hoje em dia, bom, na própria Brassi, a gente tem outros diversos cursos que a gente está fazendo. Sim. Essa semana fechei, semana passada, possivelmente só data, agora que a gente não precisa checar a data. A gente vai fazer 2 cursos de elétrica para a nossa turma. Então, tem que estudar. Esse é um assunto legal. A gente vai falar desse assunto. Ele é importante, esse é nosso canal. Mas eu quero que você continue aí a sua cronologia, Paulo. Não acabou, você estava lá. Tá bom, não precisa ser tão específico. Você estava nessa 18 anos ainda. Você estava enfim, nessa aí, sua competência multidisciplinar. Então, aí eu tive aí tinha um expositor nosso, Lilian e Flávio Boieiras. Eles tinham, que era um negócio da Kitchens. Eles estavam montando em Recife, isso eu estava agora. Nisso eu já estou morando em Recife. O papai foi convidado por um cara chamado Marco Maciel, que era o governador do estado do Pernambuco, para ser o primeiro diretor lá do Centro de Convenções de Pernambuco. Foi quando, né, fui morar com o papai. E tinha um expositor que a gente ficou super amigos, tal, família, tal. Ele me chamou: você não quer trabalhar comigo? Eu falei: eu quero. Cara, com 17 anos, você não, foco zero, para onde vai o vento? Mas você já estava tomado por um certo entusiasmo de trabalhar nessa área, ou você acha que foi muito por intuição de estar com seu pai? Não, estava indo. Tá. A maré estava indo para um lado, a maré estava indo para o outro. Para onde a maré estava indo, eu estava... Eu achava que aquele mundo é super legal. Ele é muito democrático, né, Paulo? Ele é permissivo. Legal, aí você foi para aí fui trabalhar com essa empresa, com a Móvel, trabalhei acho que uns 2 anos mais ou menos com eles, são meus amigos até hoje. O marido faleceu, mas Ismael e Israel são muito próximos. E ali eu comecei a fazer projeto de imóveis. Né? Aí fui fazer esqueci que eu estudei também. Eu fui fazer um curso de projeto de imóveis, um curso rápido, de 6 meses, né? Para aprender a fazer. Aí eu comecei a entender o que era ergonomia, comecei a entender uma série de coisas que não tinha a menor ideia do que era aquilo ali. Né? Imóvel de cozinha, coisa mais simples, nada muito elaborado, etc. Tal. Armário embutido, esse tipo de coisa. Kitchen, imagina que... não, era uma concorrente, na verdade, a Kitchen tinha acabado de entrar no Brasil, os caras copiou a ideia, ele falou: vou fazer igual. E ele abriu uma fábrica para fazer exatamente de móveis modulados. Então é simples, imagina, né? A complexidade. E o nível de exigência, né, dessa questão ergonômica, que a gente sabe que é, né? E a gente, até porque o padrão que a gente tinha naquela época era um padrão alemão. Com ferragens. Entendeu? Não, inclusive, eu estou falando até de altura, de altura de móveis. É um padrão de altura de um ser humano, né? De 1,90 m, contra naquele momento de 1,70 m. Então a gente teve que adaptar. Foi um aprendizado mesmo, foi bem bacana, né? E eu tenho um orgulho, eu tinha 70% do faturamento da loja era meu. Aí você se tornou um projetista vendedor nessa loja. Isso aí. Aí depois volto para... Aí eu vim para São Paulo, aí começo Alcântara Machado, volto para Alcântara Machado com o papai, começo a trabalhar com ele, e aí eu começo ajudar o papai. Papai tinha promotor da Alcântara Machado e eu trabalhando com a parte de projetos também. Projeto, vender, fazendo exatamente a mesma coisa, né? Só que eu acabei me especializando em congresso.
Eu sei fazer congresso, entender como é que era a atividade de congressos, né? Principalmente a parte de montagem de estantes. Esse acabou ficando meu foco. Aí fiquei algum tempo lá com o papai. E aí eu sou convidado por um cara chamado Fred Freitas, que ele era de um antigo pavilhão chamado Mart Center, na Vila Guilherme. Sei. Né? Ele estava sendo promovido para diretor e precisava de um gerente. Minha relação com o papai, aquela coisa de pai e filho que... Trabalhando junto, que vai não foi um momento que não estava legal, eu falei, topo. Aí nessa... Que ano isso, Paulo? Olha, mais ou menos, assim, só para dar uma referência. Eu tinha... Faz a conta, eu tinha 26 anos, mais ou menos. Ah, tá bom. Foi já no tinham se primeiro passado 10 anos meu primeiro desse... casamento. Mart Center já... Foi mais ou menos quando eu casei, meu primeiro casamento. Tá. Mas fácil fazer a cronologia para o casamento, que eu já consigo. Aí eu pego... Esse é o Paulo. E aí vou trabalhar com o Fred no Mart Center, trabalho alguns anos lá com ele, no grupo Mart Center. Hoje a gente estava falando de manhã de vários chefes, né? Lá era uma SA aquilo ali, você tinha 200 chefes. E a minha sala era a primeira. No dia de reunião entre eles, chegavam antes, passavam na minha sala, como é que estão os negócios? Olha, eu quero, pinta o pavilhão de amarelo. Aí eu chegava, outro, pinta de azul, outro pinta de verde. Quer dizer, cada um falava no dia, cada um uma falava paleta inteira. Eu fui uma pós-graduação de como tratar os sócios. Porque são donos. São donos, não dá para você falar assim, tudo bem, aí você tem que entender como é que você tem que fazer. Daí você só ia ver onde você ia eleger, qual área de cada cor, né? Mas, enfim... Fazer um xadrez. Para agradar todos, né? Não pode desagradar. Um quadriculado, um xadrez, alguma coisa assim. Aí foi esse seu contato com os pavilhões? Foi a sua primeiro Não. contato Nesse processo de Alcântara Machado, eu já tinha passado pelo Centro de Convenções da Bahia, Centro de Convenções de Pernambuco, né? Que foi quando com o papai. E aí, mas estar à frente como gerente, a tua formação é perfeita, é correta. Foi Achei que o Promagno tinha sido sua primeira experiência. Não. Já começou lá no Mart Center. E aí eu fiquei alguns anos no Mart Center, e aí um dos donos estava um boom de outlets naquela época uma cidade de São Paulo, shopping de fábrica, etc. Tal. E ele tinha duas madeireiras ali na João Cachoeira, em frente à Rua Iaiá. Eram duas, vamos calcular que vai, uma com 20 metros de frente, outra com 10 metros de frente, uma lá da outra, só uma parede. Né? E por uma coincidência do tamanho do mundo, eu fui parar numa reunião lá. Na verdade, foi a minha secretária me deu informação errada, e agradeço ela todo dia por ela ter feito isso. E eu chegou numa reunião que não era minha. Estou vendo aqui, estou errado. Falei, já que você está aí, o que você acha disso aqui? Eu faria diferente. Posso fazer? Pode. Então amanhã de manhã eu te entrego um projeto novo. Aí é sacada. Você tem que pegar e você tem que aproveitar as oportunidades da vida. Uau, hein? Essa foi realmente jogada no colo e se aproveitou, né? Aí eu peguei e no dia seguinte entreguei um projeto. Uma semana depois eles tinham me mandado embora do Mart Center e me contratado lá. E o que se transformou esses? No maior outlet que a gente teve naquela época. Aí o conceito, aí formação em marketing, aí o que eu fiz? Para mim, o outlet, ele continuava sendo uma feira, ele continua sendo um shopping, são conceitos exatamente muito parecidos. Você muda a parte arquitetônica, você muda algumas coisas, mas você começa, são exatamente iguais. O que eu tinha? João Cachoeira com mapping, que era forte, grande loja que existia na cidade de São Paulo, né? Eram os mappings. O mapping ali era a minha loja âncora. As pessoas iam da direita para a esquerda. A minha loja do lado esquerdo. Um grande pátio na frente de estacionamento. Eu montei 100 lojas, comecei a procurar mix de produtos, botei uma feirinha de filhotes na feira nos domingos, na feira na calçada nos domingos. Porque cachorrinho aí você começou bem agora, então, né? aí eu criei lazer, criei uma série de situações. Bom, resumo, domingo era meu melhor dia, vendia até dizer chega. Eu fazia um sorteio de uma mountain bike toda semana. Então a gente criou todo um projeto e ali foi ótimo. Então passei também uns 2, 3 anos, só que aí eu não aguentei, porque é um trabalho, comércio... Domingo a domingo, né, Paulo? Começa com um negócio complicado. Domingo a domingo. Meu filho pequenininho, ou seja... já não ficava mais com meus filhos, aí a vida começa a perder um pouco a graça. Eu acho que não era Paulo, eu sei que tem mais histórias pela frente, mas eu preciso fazer uma observação até para quem está aqui com a gente, ouvindo, que está muito na nossa essência. É o espaço
a importância do espaço, de fato, para ser um pensamento projetual, para um negócio ou para uma atividade. Tudo que você conversou até agora e que você está contando, a sua relação com o espaço e com o projeto do espaço foi o que foi te trazendo talvez até aqui, né? E você não é arquiteto ainda. Não, Ainda. ainda. Depois você conta aqui para todo mundo que você ainda quer Não, eu fazer. posso falar agora, ou seja, a minha formação em marketing, como eu falei, mas eu já falei várias vezes, eu sou arquiteto frustrado. Ou sou frustrado por não ser arquiteto, porque a frase Mas ainda dá tempo. Vou. Ainda dá Eu tempo. fui com os 45 anos. Vou. Então, rapidinho, em 5 anos, né, com muita É. ajuda, tudo, eu consegui me formar. É, mas ainda dá tempo. Mas É. vamos lá, que a sua relação a com gente o apoia espaço... tudo, dá um estágio lá na empresa, inclusive, para você Isso fazer é um bacana. estágio de arquitetura É. lá com a gente. É só abraço, não me mandar embora, tá tudo certo. Mas o mais próximo que eu fiz foi Pan-Americana de Arte, né? Eu saí de lá com uns 3 aninhos com menção honrosa, um diplomazinho de menção honrosa, tá? Foi bacana. O que você fez na Pan-Americana Decoração. de Artes? Ah, você fez design de interiores. É. Então, olha a sua relação com o Eu espaço. tinha um problema com Matisse que tenho até hoje. Desgraçado, para entender, para decorar. Ah, nós vamos ter uma solução para você. É. Um dos novos cursos para 2026 na Arcsy vai ser sobre cores. Ah, mesmo? Estamos trazendo especialistas bem interessantes desse ecossistema e colocando novos cursos na plataforma. Olha que bacana. Matizes e cores, em breve. Você vai se deliciar lá, pode deixar. E assim, é fundamental, né? É fundamental, é fundamental. Então, espaço, cor, narrativa, aí experiência, você falou do cachorrinho, engajamento, como comover, como atrair, quer dizer, é tudo uma coisa só. A gente só está mostrando um outro lado, talvez, de pensamento projetual, né, Paulo? Mas muito legal. A gente está tentando puxar todos os fiozinhos de dentro do Paulo, porque ele é um muita novelo, coisa, né, de experiência, de conhecimento, mas fiz vai que bastante você coisa. tem chão pela frente. São 46 anos de profissão. Então, já alguma besteira Como a gente faz. você se intitula hoje? Se eu falasse assim, eu sou um profissional de eventos. Profissional de eventos. E o que é um profissional de eventos, Paulo? É tudo isso, esse emaranhado? Ele é um profissional generalista e especialista. Ele é generalista, mas também ele é especialista. Ele não pode ser só um nem o outro. Ele tem que ter, na minha visão, ele tem que ter os dois. Porque se você não entender um pouco do todo, você vai expressar errado. Ou melhor, você vai te induzir ao erro. Então, interessante. vai te induzir ao erro. Tá? Você precisa entender um pouco do todo. E a gente tem certeza, né, então, se que você não for... tem muitos alunos aqui, pessoas que, né, são interessados de saber como você chegou até aí, como que realmente você construiu a sua vida, né? Então, eu acho que essa estrutura aqui, porque é um mistério, né? Porque você é uma entidade, né? Hoje, para quem te conhece, né, nós que te conhecemos, né, assim, é uma entidade, assim, você tem o poder de realmente estar, cativar tudo, as pessoas e as empresas e tudo que está próximo, é um imã. Então, a gente quer desvendar como que alguém consegue chegar nesse próximo ponto de uma pessoa, como você construiu a sua vida. É isso que a gente... É que assim, nós somos... resultado, soma de tudo aquilo que a gente fez na vida. De bom, de errado, de aprendizados, enfim, situações difíceis que a gente acaba passando, né? Então eu fui, e isso não só profissional, como pessoal também, né? Eu não quero inverter a conversa, mas já vou inverter, ou seja, você pega um casal como vocês, sabe? Por que tudo que vocês fazem é um negócio maravilhoso? Porque vocês são isso, vocês são amor. Então, tudo que vocês entregam, a relação que vocês têm com as pessoas, a relação com seus clientes, a relação com seus colaboradores, o que é? É amor. E esse amor é resultado do quê? De alguns bons anos de convivência, de trabalho, de acerto, de erros, etc. Tal. Somos iguais. Agora, obrigado pela entidade. Não sei se doeu. Ser uma entidade. Não, eu sei. A gente depois de 46 anos, você acaba criando um certo nome. Não tem como se você não ter isso, né? E eu me orgulho bastante disso. Um nome de respeito, né? Eu me orgulho bastante. Porque passa a ser uma referência, né, Paulo? Passa a ser uma busca constante, porque aí hoje você, trazendo um pouco para a atualidade, você participa de muitas frentes, né, Paulo? Hoje você está envolvido na BNT, aonde mais? Conta um pouco sobre essa sua trajetória. A BNT... Bom, eu
Eu tenho o privilégio, a honra de estar à frente da direção executiva da Brás, acho que há uns 6 anos, mais ou menos. Tá? A BNT, antes disso, eu levo a BNT para lá. Eu entro na BNT, na época eu estava no Promagno, me chamaram para participar de uma comissão que estava sendo Comissão Especial de Eventos, e eles estavam fazendo uma norma naquele momento de espaço para eventos. Me chamaram, se eu não queria participar, eu falei, quero. Eu já tinha passado por 5 pavilhões naquela época, eu já dava, inclusive, consultoria da implantação de espaço, como eu faço até hoje, consultoria de implantação de espaço para eventos, centros de convenções. E eu chego lá, vejo um monte de gente, profissionais altamente qualificados, capacitados, não tinha ninguém na área de pavilhão, ou de centro de convenções, ou de venue, chama o espaço, o nome que você quiser. Eu falei, opa! Aí eu começo a fazer articulação, começa a gente, aí uma dessa, o Daniel, que hoje em dia é o consultor da Abrace de sustentabilidade, que era o coordenador na época, ele estava querendo sair, ele falou, Paulo, você não quer ficar no meu lugar? Eu falei, quero. E aí eu assumo a comissão Comissão Especial de Eventos da BNT, a gente termina essa norma, de lá para cá a gente já fez umas 3 ou 4 normas, e é um trabalho bacana. Eu já não estou mais na coordenação, eu pedi para sair ano passado, porque é um trabalho voluntário, é um trabalho complicado, e às vezes você precisa E o mais interessante, pagar as gente, contas, né? ele não tem acesso à BNT na qual ele ele contribuiu para formar. Tem que comprar. Tem que comprar. Isso eu acho tão É ridículo, mas é verdade. absurdo, mas é isso, né? É uma das brigas que a gente tem. Aliás, o Promagno, ele começou a partir, então, de uma análise de implantação. Eles te chamaram para a implantação e, no fim, te conheceram e te pediram para ficar. Não. O Promagno estava... Na realidade, o Promagno foi eu já conhecia o Promagno, já conhecia todo mundo lá do Promagno, e o foco deles o target deles era evento social. Aí vamos falar de novo sobre tipologia. Qualquer tipo de evento eles tocavam, mas o comercialzinho deles trabalhava no comercial. Eu fui lá para fazer uma mudança nisso aí. Então, para transformar isso realmente no centro de convenções, etc. Assim. Eu tenho uma bandeira que chama-se tipologia. Se você me permite, eu vou falar um pouco sobre isso aí. É o seu momento. Tá bom. Na época da pandemia, vocês não lembram, mas teve um negócio chamado pandemia. Todo mundo lembra, Paulo, aqui a gente fala muito sobre ela. Né? Aqui, aliás, a história de vocês da pandemia é maravilhosa. Eu gosto mais da história de vocês do que da minha. Mas, enfim, é que eu sou muito fã dos dois, por isso. Na pandemia, o que aconteceu no mundo inteiro? Para evento. Por que para eventos? Porque eles colocaram todos os tipos de eventos na mesma cesta. Show, evento social, feira, congresso, bar mitzvah, o que você pensar... Festa tudo, de festa, todos os tipos. tal, e para. Né? E a nossa briga foi, opa, para. Eu comparo isso à medicina. Você é um profissional de eventos, legal, então você é um médico, bacana. Que área que você é? Você trabalha em quê? Qual área que você atua? Eu sou um ortopedista, eu sou um oftalmo, eu sou um ginecologista. Qual a sua área de especialização? Especialidade, exato. Eventos é a mesma coisa. Por exemplo, eu sou um cara, eu venho como você sabe, eu venho de feiras. Então, você fala toda a parte da área de exposição de produtos, bacana. Isso é a minha área de atuação. Tá? O sistema expositor brasileiro é minha área de atuação, minha área que eu convivi a vida inteira. Me pede para organizar um rodeio. Primeiro, eu não gosto. É o meu direito de não gostar. Está tudo certo quem faz, perfeito. Eu, Paulo, não gosto. Tá? Eu não tenho a menor ideia como começa. Não tem afinidade, não né? Sei. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Qual né, é o tamanho daquela arquibancada, se precisa, o que não precisa? Eu não tenho a menor ideia, tem características técnicas que são específicas daquilo ali. Né? E a gente começou a brigar muito com isso, até que no dia da inauguração da primeira Expo Retomada, né, que a gente estava lá, a Brás encampou esse projeto. Para quem acredita, enfim, eu tenho minha fé, eram por volta de 3 horas da manhã, nós estávamos todos muito tensos, né? Não sei se você lembra desse momento, né? Muito tenso. 3 horas da manhã eu acordo e falei, eu preciso falar com o Goulart. Eu tenho 2 ideias naquele momento. Goulart é o vereador, atual secretário municipal, e então o vereador, que era a pessoa que estava ajudando a gente a articular junto com o governo do estado de São Paulo para a gente tentar voltar. Eu liguei mandei uma mensagem, sei lá, 5 horas da manhã, mandei uma mensagem para uma assistente dele. Eu falei, eu quero falar com o Goulart antes dele entrar. Pede para ele me avisar. Quando ele chegar no estacionamento,
para ele me avisar que eu vou lá no estacionamento falar com ele. Aí foi dito e feito. Quando ele chegou no estacionamento, eu fui lá, ele saindo do carro, e eu fui andando com ele até ele chegar, entrar no palco. Falei, Goulart, presta atenção, vou te dar 2 ideias. A primeira, hoje, dia 14 de outubro, você coloca hoje como um projeto para você transformar isso no dia das feiras de negócios na cidade de São Paulo. A segunda, a gente tem uma norma na BNT que é a 16004, que é de tipologia. Transformar isso também num projeto de lei. Por quê? Aí eu fui do estacionamento até lá, tentando fazer uma coisa que eu não tenho poder, que é de síntese, fui tentando mostrar para ele a importância de separar feira é feira, show é show e casamento é casamento, tudo é importante. Vai falar, por exemplo, e ninguém é melhor que o outro, vai falar, por exemplo, o noivo para a noiva, que o casamento deles é menos importante do que o Rock in Rio. Não tem como falar. Óbvio que não. Ou para o Medina, que o Rock in Rio é menos importante que o casamento. São todos importantes. Não há um que seja mais importante, são diferentes objetivos públicos, infraestrutura, projeto, absolutamente novo. Então, ali começa o projeto da tipologia. Aí nós passamos um ano revisando uma norma, porque essa norma já existia, a gente só atualizou a norma. Ao atualizar, isso foi encaminhado para o Goulart, para o gabinete dele, e ele transformou isso num projeto de lei na cidade de São Paulo. Portanto, o governo da cidade de São Paulo, quando em determinado momento falou a história do evento sentado, evento em pé, que eu quase tive um parto ali, né? Eu tenho uma gastrite nervosa daquela época lá. Eu quase caí da cadeira. Na prefeitura você não pode mais fazer isso. Então, o que é o bacana dessa história? Eu vou fazer uma concorrência, eu vou precisar contratar profissionais. Tá, que especialidade? Professor, para fazer o quê? É evento? Não. Que tipo de evento? Qual tipo de evento? Que tipo de evento? Então a prefeitura não pode mais fazer isso. E ao mesmo tempo, isso cria, que é uma segunda parte do projeto, que ainda não foi dado andamento, mas aí é uma questão das entidades estarem trabalhando, unidas nesse sentido, que é você fomentar o setor através de tipologia. Como? Um dos problemas da pandemia, nós entrávamos em reunião, uma mesa, 8 pessoas, tinha o cara do buffet, tinha o cara da feira, tinha o cara do evento esportivo, tinha o cara do evento sei lá o quê, com necessidades completamente diferentes. Com realidades muito completamente distintas. Né? Então, qual que é a ideia? Olha, vamos fazer um projeto de fomento a eventos esportivos. Legal, então vamos fazer um projeto de fomento de eventos esportivos. Quem que tem que estar na mesa? Tem que estar na mesa o gestor de buffet? Não tem. Tem que estar ali toda a turma, toda a cadeia que faz parte da área de turismo do setor de eventos esportivos. Tem que estar os grandes, os pavilhões, os ginásios, tem que estar a hotelaria, tem que estar o estádio, então, todo mundo. Birôs. Ao mesmo tempo, vamos fomentar, vamos fazer isso aqui, dos melhores eventos sociais. Bacana também. Não tem que estar o cara do estádio, por exemplo, ou de feira. Envolvido. E assim por diante. Né? E aí os órgãos públicos competentes. Se nós temos hoje a melhor infraestrutura a maior infraestrutura turística do Brasil, em termos de hotelaria, de leitos, de restaurantes, de shows e tal. São Paulo. Né? Graças, seguramente, ao fomento do setor de eventos. Porque isso aí uma coisa chama outra. Eu cheguei a tirar evento, por exemplo, da cidade de Santos, trazer para São Paulo, quando, um outro pavilhão que eu passei, que foi o ITM Expo, porque não tinha hotel. Quando eu e Lenice Zaparoli, que é do Convention Bureau, maravilhosa, quando a gente conseguiu trazer o cardiologia para São Paulo, foi por quê? Porque Campos Jordão, naquele momento, expulsou o evento. Expulsou como? Um restaurante que você comia por R$80, na época do Congresso era 250. Então você não montou toda uma malha, uma infraestrutura para aquela história. Era por oportunidade, né? Por oportunismo, que é uma pena. Ô Paulo, voltando um passinho antes aqui, você falando da tipologia que aconteceu a partir da pandemia, isso foi muito bom, porque eu quero tocar nesse assunto. Isso foi muito bom, porque, claro, a gente fala que a pandemia para nós foi realmente doída, mas ela foi mais do que tudo, um grande aprendizado, foi uma impulsão para a gente tomar decisões que até então estavam engavetadas, a gente não tinha coragem, porque quando a roda está andando, quando a máquina está
em pleno funcionamento, é muito difícil você mudar o curso, né? É muito difícil você tentar mudar coisas que te incomodam. Quando você zera, quando a coisa É fica isso aí. parada, é maravilhoso. E a Né? gente enxerga muito isso, né, amor? Como uma grande É um oportunidade do que a gente é plano hoje, da Collor. onde a gente tá. Isso, zerou, tá, já É que isso aí. tá zerado, tá tudo É isso aí. estragado, É. vamos fazer do jeito certo. A tipologia nasceu muito por conta dessa dor e até por conta dessa marginalização que a gente se enxergou na pandemia, né? Era tudo no mesmo balaio e ao mesmo tempo onde tem muita gente não tem ninguém, né? Isso Porque aí. também não se Perfeito. enxerga, não se prioriza, Perfeito. não Perfeito. legaliza. Foi um grande aprendizado para a gente chegando à tipologia, essa tipologia que você está trazendo. Qual foi o grande impacto para hoje? O que de fato mudou depois desses, vamos falar de 5 anos, vai se estabelecer que foi 2020. O Mudou que menos, mudou efetivo para o nosso mudou mercado? menos do que eu gostaria. É, Mudou muito menos do que eu gostaria. Eu tenho você sabe, eu sou dirigente de uma entidade que representa as empresas de cenografia e empresas de montadoras de estantes. E aí você tem hoje no mercado outras entidades que são representativas do setor, entidades muito boas, fortes, competentes, pessoal muito íntegro que está à frente. Mas eu já presenciei de um político que estava num palco com algumas entidades ali participando, entidade brasileira de eventos. Então, quando você vê, são 3 ou 4 entidades, às vezes, que estão querendo representar o setor de eventos como um todo. Isso está errado. de novo, está trazendo todo mundo para um mesmo Está lugar. errado. E brigando pelo mesmo espaço. Então, olha, a Brasce, hoje, uma empresa que quer entrar na Brasce, primeiro, ela precisa ser uma empresa de cenografia ou uma empresa montadora de stand. Ela não pode. Quer ser uma agência? Bacana, vai para a Ampro. Pô, maravilhosa. Você é uma organizadora? Vai para a BIOC. Você é um espaço para eventos, é uma promotora de feiras? Vai para o Vai pro BRAF. Braf. E assim, pô, diante. O que não dá para a gente pegar e tentar todo mundo, aí a gente vai errado novamente. Tá? Então, acho que a pandemia foi excelente nesse ponto que você falou, de dar uma oportunidade de quebra, mas algumas coisas ainda não foram feitas. É umas bandeiras que você tem. São muitos anos fazendo de uma mesma Não forma. chegou no ponto que você almejou ainda. Não, mas acho que a grande. Ainda não, mas é uma busca. Mas foi uma chance, né? Foi acho uma que- grande Foi chance. uma grande chance. Você pega, por exemplo, o BRAF, por exemplo, a gente já tem um acordo de trabalhar junto, de fazer uma série de atividades juntos, entre elas de eles não aceitarem mais empresas de cenografia e montadoras dentro do quadro deles. Manda para Entendeu? Brás se E chegar alguma. vice-versa. E Então, vice-versa. está tudo mais no âmbito hoje em dia da política, né, de você ir montando esse projeto, esse processo. A própria Ampro também já está trabalhando assim. Então, devagarzinho a gente vai. Eu tenho muita fé que a gente consiga. São 2 bandeiras que eu tenho. Uma é essa, a outra é prazo de montagem. Então é tipologia e prazo de Prazo de montagem. montagem. Paulo, aproveitando que a gente está falando da pandemia, não podemos deixar de falar da sua atuação em relação às Biossegurança. biossegurança. Isso para mim é Obrigada. o meu. Conta um pouco disso. Porque... Eu acho que assim, cada um precisa deixar um legado na vida. Precisa não. É bacana quando a gente consegue deixar um legado na vida. O meu profissional foi esse. Isso para mim foi outra oportunidade que apareceu. Foi uma reunião. Foi uma reunião que. Deus é um cara bacana pra caramba comigo. Foi bem legal comigo. Ele é bacana comigo. E aí eu fui chamado para uma reunião. Foi pedido uma reunião, ou seja, na época dos governantes que estavam. Foi pedido uma reunião. E aí fizemos o setor. Quem vai falar? Ele disse, eu queria um porta-voz. Eu falei, eu vou. Não, minto, não foi eu não. Foi Paulo, eu falei, tô dentro. Tá bom. Aí, Fátima Facuri falou, não, o Paulo que vai. Tá bom, eu vou. Né? E aí eu fui, aí eles falaram, não, nós queremos falar com o setor. Eu falei, não, você tem que falar um de cada vez. Não, porque eu falei, não vai dar certo. E aí começa todo o projeto. Aí 4 entidades naquele momento, o BRAF, a BIOC, a Brasce e Sidipron, né? Desenvolveram os protocolos de biossegurança. Porque a gente... Quando a gente tentar um pouco da história, a pandemia começa na Ásia, ela vai para as Américas, vai para a Europa, o Brasil era um dos últimos. Ela fez um ciclo. Um ciclo. Não que não tivesse gente contaminada no mundo inteiro, mas houve isso aí. Então, quando chegou aqui, a gente já tinha um aprendizado do que tinha, porque era tudo muito novo, a gente não sabia. Foi um susto para todo mundo, né? Eu chegava em casa, parecia filme de ficção científica tirando roupa, parecia Botafogo e tudo, né? Aquelas loucuras. Então, nós desenvolvemos um protocolo de biossegurança, protocolo esse
que foi, nós contratamos, essas 4 entidades tiraram dinheiro do bolso, contrataram o Hospital das Clínicas naquele momento para chancelar, porque nós não somos médicos. É isso aí. Né? Ó, isso aqui, eles inclusive tiraram algumas coisas, então o nível nosso de preocupação com o público, com as pessoas, quando eu falo público, públicos, interno, externo, colaboradores, durante tudo, né? E eu, como eu estava conversando, eu tive a oportunidade, quem ficou à frente da negociação com o Governo de São Paulo foi eu. E eu tinha reuniões direto com a Vigilância Sanitária, com o Centro de Epidemiologia, tentando protocolos, vai. A gente brava, aquelas loucuras todas, etc. Tal, né? E para mim foi muito bacana isso, porque foi um aprendizado muito grande. Nossa, Paulo, você é uma esponja, né? Foi um aprendizado É uma gigantesco. esponja de absorção, de conhecimento. Foi muito bacana aquilo. Foi muito bacana. Foi esse o processo que te fez chegar nessa questão da biossegurança. E aí a gente foi... aí você vai estudando, você vai aprendendo, vai vendo o que está acontecendo no mundo, vai pegando... Porque, de novo, eu não sou cientista, nem era meu objetivo ser cientista. Aliás, o que mais tinha naquela época era cientista do Google, né? Não era o meu... cientista do Google, funciona, não funciona, serve, não serve. Nossa, eu não entrei nisso. Eu preciso ter informações que funcionam no nosso setor, no mundo, a gente colocar no protocolo. E a gente começa. E aí, a gente precisava voltar. E nessa de voltar, há uma reunião dentro do Palácio do Governo, onde a gente foi apresentar, eu e um cara chamado Daniel Galante, naquele momento ele era diretor do São Paulo Expo. Né? E a gente vai... no reunião do governo, a gente vai mostrar para os secretários e médicos que estavam ali o que a gente queria fazer. Falar, ó, isso aqui é um show, isso aqui é um evento, um congresso, isso aqui. Falar, a gente quer votar isso aqui a gente não quer votar ainda, e a gente quer votar com esses protocolos aqui que já foram testados. Blá, 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 blá. Tá bom? Tá bom. E aí eles pediram a feira teste, que nós fizemos. Por quê? Porque aí é uma questão até... como é que você comprova tudo aquilo ali? Faz um teste. Foi o nosso grande laboratório da volta, né? Vamos lá. O setor inteiro se reuniu, mais uma vez. Tá? Muito voluntário para tudo. A gente, toda a receita que teve, porque houve receita, foi para pagar justamente o pessoal, o pessoal da segurança, o pessoal da limpeza, o pessoal, material humano que estava ali trabalhando. As empresas, as entidades, todo mundo bancou aquilo ali, pelo menos a boa parte bancou, né, daquele processo inteiro. Algumas pegaram carona, mas algumas, a maior parte bancou. Os testes, né, Paulo? Tinha que fazer testes. Os testes, nós fizemos. Aí é o bacana, o resultado final. Covid. São 2.000 testes. Nossa, eu odiava. Nossa. Coisa horrorosa. Foram 2.000 pessoas. Foi um trabalho. Aí, de fato, ali foi um trabalho. Eu fiquei responsável por isso. Eu nunca tive tanto nervoso na minha vida, porque eu fui fiscalizado pela Vigilância Sanitária do Estado, a Vigilância Municipal de Santos, a de São Paulo, o Centro de Epidemiologia, o Comitê de Crise, Homens de Preto. Pensa, estava todo mundo lá. E aí, vou te falar, não vou falar nomes, mas tinha gente do nosso setor torcendo contra. Que coisa. Tem gente torcendo contra. Não era certo. Não era certo. A gente tem que brigar, tem que botar caminhão, sempre tem quem né? Tá no outro time, no outro lado. E aí, e o medo de dar errado aquilo ali. Porque não se tinha. Então foram 2.000 testes, 2.000 pessoas em 2 dias de eventos. Depois essa turma foi testada também, depois uma parte, teve anamnese. Resultado final da história. Na cidade de Santos, eu posso estar errando um pouco o número, mas é fração que eu vou estar errando. A gente teve 3 casos de contaminação durante o evento. 3 casos. Desses 3, era uma profissional que o marido dela tinha pego. Então a gente não sabe se foi ela que pegou mesmo na feira ou pegou do marido. O outro era um funcionário do Museu de Santos, do Museu do Café, que estava trabalhando todo dia no museu, de manhã, depois à noite, à tarde ele para lá, então ele pode ser. E um terceiro, acho que não lembro. 3 casos em 2.000 habitantes. A taxa, naquele momento, de infecção na cidade de Santos era de 14 ou 16 pessoas por cada 1.000 habitantes em Santos. Ou seja, era mais seguro ir para o evento que nós fizemos do que ficar na rua. E aquilo ali foi o que permitiu a gente voltar.
E aí, nos próximos 2 anos seguintes, os eventos foram todos feitos com todo o projeto de biossegurança. Você se tornou um especialista em Especialista biossegurança. nisso. Você continua atuando com isso, Paulo? Não, Aí tem não tem mais demanda, sentido. não tem mais Não, nenhuma tanto que o Sérgio Junqueira, necessidade. quando fez o livro de segurança, ele queria que eu escrevesse sobre isso. Eu falei, Sérgio, Qual o sentido? não- Ou é o aprendizado para as próximas que poderão vir, se Deus Eu- quiser demorar muito. eu acho que assim, a gente, hábitos de higiene, eu acho que quando a gente fala de biossegurança, a gente está falando, né, segurança da vida. Então, higiene, vamos começar por aí. É. Ter higiene. Você lavar a mão, por que pareça, é coisa tão básica. Eu acho que foi algumas coisas boas que a gente acaba tendo também, né? O número de sanitários no setor de eventos, que precisa ser aumentado, ou seja, melhorou alguma coisa sim, a gente tem um aprendizado disso. Talvez não, a gente sempre quer mais, né? Vamos falar de mais, é falar de futuro, Tá. né? Porque até agora a gente Falou do passado. trouxe essa história, essa carga de experiência. Eu só não falei da Apex, né? Da Apex, Apex, que é muito importante a sua É. participação. Seu trabalho Apex- na Apex e te levou para o mundo. A Apex foi um... Aliás, deixa eu fazer um adendo. É muito legal essa parte da história do Paulo, porque uma das coisas que a gente conta muito para as pessoas aqui na nossa plataforma, em todas as nossas... todos os nossos conteúdos de uma forma geral, porque eu e o Bueno particularmente a gente ama viajar, mas é um bom viajar demais. muito de captação, de inspiração, de pesquisa. E a gente defende muito isso, o quanto a nossa atividade nos leva para o mundo. E a sua história da Apex é a prova viva de que isso é verdade. Então conta, porque vai ser uma Mas chancela o setor aqui. de eventos ele é maravilhoso, né? É. Porque ele te dá algumas oportunidades que talvez outras carreiras Que a gente não sempre deem. fala, Não vão te dar. não dá. Eu, por exemplo, meu aniversário de 50 anos, quando eu fiz 50 anos, eu estava em Moscou, eu falei, o que eu vou fazer? No primeiro dia, eu vou no Bolshoi. Então, eu fui no Bolshoi. Então, eu falei, qual profissão que ia poder me dar essa possibilidade, né? Apex, já meio fim de carreira do papai fazia um projeto, era um fornecedor da Apex, ele fazia as feiras de um determinado projeto setorial, que era o projeto de fruticultura, da promoção da cadeia frutícola brasileira, e aí papai ficou doente, né, papai teve um AVC, eu tinha uma pequena montadora nessa época, há um bom tempo já, e aí eu fui ajudar papai, né? E aí eu comecei a fazer o meu trabalho e o trabalho do papai. Comecei uma feira ou outra, tal. Comecei a ir fui umas 2, 3 vezes para Madrid, uma vez para Berlim, enfim. E nessa, a pessoa que era gerente do projeto, a pessoa que era responsável pelo projeto, um dia me chama na sala, eu estou lá na mesa do meu pai, né, enfim. Eu fui na sala dela para Moscou, até para Moscou. Eu falei, esqueci o nome dela, eu falei, preciso comprar tuas passagens para Moscou. Eu falei, Paulo, eu não vou. Eu falei, como você não vai? Você é responsável pelo projeto. Então, fecha a porta aí. Eu falei, eu fui convidado pela Xuxa, fui convidado pela Xuxa, vou sair daqui, vou fazer um outro projeto. Eu falei, sério? Eu falei, sério. Eu falei, eu preciso, inclusive, de alguém para assumir o projeto. Eu falei, você tem alguém para indicar? Eu falei, tenho. Ok, eu. De novo. Só que eu. De novo. Eu mesmo. A base foi assim. Aí eu falei, sério? Bom, tem interesse? Eu falei, bastante. Porque nessa, é a história do pato, que você faz tudo, não faz bem feito. Eu tinha uma montadora pequena e estava ajudando o papai. Sabe quando você começa a fazer errado? Sei. Duas coisas. Nem uma coisa nem outra, né? Sabe? Porque são mundos completos. Não é que são atividades iguais, são que nem você faz 10 projetos ao mesmo tempo, 10 eventos ao mesmo tempo. Não, são coisas completamente diferentes. Uma coisa é você ter uma pequena montadora, que pequena quer dizer que eu tenho que estar o tempo todo, é diferente. Você está operacionalizando tudo você ali. Você vende, né? oferece, faz projetos, faz tudo. Outra coisa é você está fazendo eventos no mundo, né? E então, para mim, era uma oportunidade. Bom, resumo, 3 dias depois eu sentei na mesa dela como gerente, 3 dias, sei lá, alguns dias depois eu sentei como gerente de projeto da Apex, no projeto setorial, que foi uma escola maravilhosa. Quanto tempo você ficou lá, hein? Foram uns 4 anos, mais ou menos, 3 a 4 anos. E quantos países você teve a oportunidade de... Europa só. Só Europa? Não, vamos lá. Então, para quem gosta de viajar e quer trabalhar numa atividade igual a nossa, a oportunidade de viajar o mundo, né? Não tenho dúvida. O que acontece? O projeto setorial que eu cuidava era um projeto de fruticultura. Tá? A exportação brasileira de fruticultura, 70% está no mercado europeu. Tá? Então, o foco nosso
seguramente era o mercado europeu. O que é um projeto setorial? Você desenvolve, eu preciso aumentar foco, aumentar a exportação brasileira, ponto. O resto tudo frufru. Eu preciso aumentar a exportação brasileira. Agora, como eu vou fazer? Quais são as atividades que eu vou estar fazendo, em que épocas que eu vou fazer e quanto vai custar? E qual o retorno que eu... E aí o final da história é, eu vou aumentar de tanto para quanto. Então eu vendo 10, eu quero vender 15, vou gastar 1 nessa atividade. Esse é um projeto setorial. Então eu tinha desde PDV em supermercado, ações de ponto de venda em supermercados, do Carrefour pela Europa, a o principal, que são pavilhões, são participação em feiras, né? Então por exemplo, Madrid, acho que eu fui umas 6 ou 7 vezes para Madrid, enfim, cidade que eu gosto bastante. Berlim tive também bastante vezes, mas depois tive, vamos lá, Rimini, amei a cidade que eu tenho uma feirinha bacana lá em Rimini, Bolonha, Florença, Moscou. Mas tem a parte ruim também, teve Dubai também. Dubai foram... Quando eu fui para Dubai, acho que eu passei 19 dias em Dubai, porque eu fui participar de um congresso sobre o mercado africano, porque é isso, o teu objetivo ali qual que é? Aumentar a exportação. Então você precisa entender do mercado, fomentar a exportação. E o seu caso especificamente... Frutas e derivados, que eu estava na época, né? Então, por exemplo, você pega o mercado árabe, castanhas, tudo isso aí são mercados que são mais fortes. Então, você precisa entender o mercado. Por exemplo, uma coisa que eu descobri, aí você vai aprendendo na vida. Moscou foi onde eu descobri isso. Eu descobri que existe um negócio chamado Embaixada Brasileira. Pensa no negócio que funciona. Pensa no negócio que funciona. Entre as atividades, tem um cidadão lá que chama-se Adido Comercial. Olha, ele marcava reuniões com os mercadistas, ele marcava reunião comigo, eu pegava toda aquela turma que estava indo, os expositores estavam indo comigo, e conseguia marcar reunião para todo mundo. Então, quando você está fora... É um ponto de encontro, é um match. Ali eles fazem as relações, né? Então, você trabalha com eventos, você quer conhecer aquele mercado, quer saber... Vai, procura a Embaixada Brasileira, olha, ele vai te marcar reuniões, ele vai fazer uma série de coisas, porque eles fazem muito bem feito. São extremamente competentes nisso. Então, eu comecei a usar isso bastante. Essa foi a tua vida com a Apex? Essa foi a sua relação com a Apex? Foi com a Apex. Foi bacana, né? Foi uma época gostosa. Né? Eu gostava, ganhava bem, viajava, tava tudo certo. Tava tudo bem, né? Só desmanchando o casamento, mas isso é outro assunto, né? Essa é a consequência da história, porque eu ficava o tempo todo fora. Ausência... Exatamente. Paulo, vamos falar um pouco de futuro. Eu acho que essa história é extremamente inspiradora, mas muito do que a gente observa aqui é o seu desprendimento com o que você não tem apego. Eu acho que tem isso, não tem apego. Você tá com essa vontade, você tem sempre, pelo menos na sua história, de desbravar, de experimentar, de saber o novo. Você se sente assim ainda? Você almeja o quê daqui para frente, Paulo? Principalmente não penso no setor. Assim, não, já tô mais tranquilo, estou casado. 8 anos já com a Cláudia. Já fica com ela. Beijo, Cláudia, querida. Não, eu tenho tem uma oportunidade que aconteceu na minha vida há poucos anos, mais ou menos há uns 6 anos, que foi uma reunião da ABNT. Nessa reunião tinha um cara chamado Getúlio, que é um colega de muitos anos, que era um diretor de uma entidade chamada Abrace, e ele comenta que tinha um profissional que estava saindo da Abrace, que era um executivo, não era um diretor, era um executivo que estava saindo da Abrace. E aí eu olhei, eu falei, peraí, vamos conversar isso aqui, que me interessa isso. E aí eu tive uma oportunidade nesses anos que é me tornar diretor da Abrace. Diretor executivo, então, ou seja, está à frente de uma entidade nacional, uma entidade representativa do nosso setor, que nos últimos... vai fazer 15 anos ano que vem. Aliás, o presidente, que é o atual Guto, vai ter que dançar uma valsa com alguém, mas enfim. E eu tenho essa oportunidade. E essa oportunidade, para mim, é o meu porto seguro e eu gosto disso. Eu acho que o que a gente tem que fazer, porque ela está me dando possibilidade de mudar as coisas. Devagarzinho a gente está conseguindo mudar. Isso é gostoso. Então eu estou num lugar que eu me sinto seguro, que eu sei que eu estou fazendo, que eu entendo, não estou pisando em ovos, muito pelo contrário. E é bom, de vez em quando, você estar a idade também vai te dando um pouco menos... sim. Né, menos, talvez, corajoso, não sei. Mas num lugar que você não está ali parada, eu sempre fiz assim, que eu quero morrer com quem fala isso. Eu quero morrer. Então, lá a gente consegue mudar.
a gente consegue aprender, é um aprendizado constante e mudar. E mudar. Eu não tenho menor apego ao que eu falei isso. Eu mudo de ideia. Não tem nenhum problema mudar de ideia. Zero, zero, zero. Aí eu mudo. Zero problema mudar de ideia. Ainda mais quando a gente faz provocação, né? Aí, Nossa, eu conheço uma pessoa que faz. Nossa senhora, eu morri. Tem uma pessoa que eu conheço do setor. Quem será, né? Não, não sei que. Olha. Pra Você provocar e 2 tirar a horas- gente do plumo, né? 3 reuniões, 40 horas de trabalho, 10 minutos final do jogo. Eu sei o que daí acontece. Olha, eu tive uma ideia, dá pra mudar esse detalhezinho Exatamente. aqui. Sempre é pro bem, eu sei, sim, a mas gente sabe disso. judia, Não né? estamos falando ao contrário. Ô, gente, para contextualizar, minha relação com o Abraço é muito forte também. Eu e o Paulo, a gente tem essa relação também através da associação. A associação que a gente fundou lá atrás, né, Abrafec. de cenografia, que era a Abrafec, ela acabou fazendo uma fusão com a Abraço, que é de estandes, e foi um encontro... Nossa vice-presidente, foi nossa primeira vice-presidente. Fui a primeira vice-presidente, junto com o Marcelo, e essa nossa relação, esse encontro, ele é muito forte, né, Paulo? E isso de aí. fato a gente encontrou um lugar na qual a gente luta por um setor, que a gente vai em busca das coisas e foi muito marcante para a gente, tanto por aproximação, quanto por aprendizado, quanto por desenvolvimento, a pandemia, né? A gente teve uma oportunidade de falar, poxa, vamos fazer pelo nosso setor aquilo que precisa ser isso feito, aí. né? E a associação trouxe muito essa proximidade, né? Eu sou uma das diretoras na Abrace. A gente tem muito esse perfil do compartilhar, do fazer junto, mas você fazer para o próximo, né, Paulo? Que é uma busca para melhorar o setor, Mas né? isso que é uma coisa bacana. Eu estava refletindo sobre a tua pergunta e eu acho que eu consigo respondê-la de uma forma melhor. Eu estou depois de 46 anos, 62 anos de idade, 46 anos de profissão, tive o privilégio de ganhar, adoro ganhar prêmio, amo, meu ego já lá em cima, amo. Aliás, acho que estou bem chateado que eu não ganhei esse ano, mas enfim, tem algum erro, né? Porque depois de 5 anos não ganhar, não, tem algum erro. Mas enfim. Claro que erraram, é óbvio, óbvio. tem a dúvida, Óbvio. né? Eu fui um dos 100 da UFAI, né, da América Latina, né? Então, fiz aumento, agora tem que ser uns 50, assim por diante, tem que ser que nem um tenista. O que eu almejo hoje? Né? De fato, não quero mais fazer loucuras, acho que tá bom, tá bacana aqui. Sinto facho. Mas com foco diferente agora. O foco agora, por mais que é óbvio que eu queira continuar pagando contas, por mais que eu queira, óbvio, a parte financeira faz parte, tem filhos, tem a vida, né, para pagar. Eu tenho a oportunidade hoje de mudar, de mudar algumas coisas. Transformar. De brigar. Isso aí, gostei. O teu termo é mais inteligente que o meu. O transformar. A gente tem essa possibilidade. Então, algumas bandeiras que a gente até vai bater, elas podem mudar a vida de algumas pessoas. A gente pode mudar o nosso setor, ajudar a mudar o nosso setor. Sem dúvida. E a gente não vai fazer isso sozinho. Então, e é o bacana da diretoria da Abraço é essa, porque a gente tem... Teve o Carlinhos, depois teve o Marcelo, agora tem o Guto, e você, agora está a Sula, a gente tem a Mariana, ou seja, você tem os associados também, que tem uns que têm umas ideias super bacanas, que gostam quando a gente foi para Brasília, para a Adupes, fomos em 40 e poucas empresas para Brasília, então tem algumas brigas que são bastantes. Agora, de novo, agora é o prazo de montagem. Terminamos semana passada a primeira norma brasileira de montagem de eventos, capítulo feiras, e uma das coisas que a gente conseguiu colocar na norma, que eu passei uns 6 meses, não, um pouco mais, 1 ano, politicamente trabalhando para fazer uma tabela de prazo de montagem. Então, ela é perfeita? Não, não é. Mas ela é um começo. É o início. É o início. Faz a primeira e depois a gente se aperfeiçoa, ótimo, né? bom. Pelo menos está fazendo isso. algo, está Então a construindo gente algo. colocou lá. Tem ação, né, envolvida. Tem critérios de quer ver? Hoje em dia se fala muito sobre sustentabilidade, ESG. Você pode gostar, você pode ESG. Primeiro tem que trabalhar as 3 letrinhas. Parar de trabalhar só uma só. São as 3, elas vivem juntas. Você pode gostar, você pode não gostar. Se você não estiver dentro disso, você está fora do mercado em pouco tempo. Ponto. Vamos pegar uma feira. Estou falando de feira, capítulo feira. Não falei de show. Agora a gente vai entrar em outros capítulos. Tá?
Eu tenho um evento que o pé direito é 5, está acabando. Imagina. 5 metros. Se eu diminuo para 3, eu tenho menos prazo de montagem, tenho menos material. Por isso que eu falei ECG. Faz uma conta, 50 mil metros quadrados vezes 1,5 m, quanta metragem cúbica disso de material a Dá Faz menos? muita diferença. 7.500. É É muita coisa. É muita muita coisa. Então coisa. você tá falando em material, de prazo, de pessoas, de absolutamente tudo. Então não dá para ser mais. Você tem que ser técnico. O profissional de evento, ele é um técnico. Ele é um cara, ele tem que ter conhecimento técnico. Não dá mais para ficar só no elucubrações Não mentais. são aventuras, né? Não dá, Eu não acho dá. que Eu tenho que 50 mil vezes 1,5 dá 75 mil. É bastante. é muita coisa. Ô, Se eu Paulo, fizer. a gente tem que partir para o final. O nosso tempo está chegando ao fim. Realmente daria para fazer muito mais episódios, porque eu sei que você resumiu muito. Você tem muita coisa aí para contar, a gente que te conhece, mas essencialmente estar aqui nesse canal é principalmente inspiração, né? É o que a gente busca muito para que as pessoas se encontrem, se identifiquem, né? Talvez que a gente consiga engajar mais pessoas, atrair mais pessoas para a nossa área, porque a gente tem uma questão forte de falta de profissionais para a nossa Sim. área, assim como geral, né? De forma geral, a gente está com um problema de profissionais. E a capacitação é algo que você acabou de evidenciar, a importância de se preparar, a importância de se capacitar. Qual seria o seu olhar ou o seu recado para Eita. quem está aqui ouvindo a gente nessa questão de se preparar? Porque ouvindo a sua trajetória e às vezes ouvindo a nossa, ouvindo de todos que passaram por aqui, dá uma interpretação até às vezes de desespero. Será que eu vou ter que esperar 46 anos para Não, pelo chegar? contrário. Será que eu vou ter que esperar 30 e tantos anos de carreira para fazer o que eu tenho que fazer ou ser tão bom quanto eles estão falando? Não, não é Não. isso. A gente está aqui para mostrar que tem atalhos que não são irresponsáveis, são atalhos e são lugares onde você pode buscar conhecimento, onde você pode de fato se desenvolver, mas que é um setor muito atrativo. A gente está aqui como uma plataforma de educação. Você está trazendo uma relação com a normatização, com um setor extremamente importante. Você é uma pessoa que faz a diferença no setor, você está plantando algo. Qual o seu olhar para o futuro em relação a isso? Muito como recado para as pessoas que têm um desejo de estar aqui, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, não sabe onde atuar. É tudo muito permissivo, Paulo. Mas no seu olhar em relação ao futuro, o que efetivamente você acha que faria diferença para a pessoa poder estar neste lugar, poder vir para o nosso setor? Planejamento, foco. Então, ou seja, eu quero saber o que eu quero ser no futuro. Então, se você souber, olha, eu quero ser um profissional desse setor, quero fazer isso. Então, muito bem. O que eu preciso fazer para chegar lá? É que nem o barco à vela, né? O vento está de cima, está vindo daqui para cá, mas eu quero ir para lá. Ok, eu vou fazendo isso aqui, ó, para conseguir chegar. O importante é você saber onde você vai chegar. Então, ter planejamento de carreira, eu acho que isso é fundamental. Eu não tive. São umas coisas que se eu pudesse voltar Isso é um atrás, atalho. Isso seria um atalho. se eu tivesse, eu teria talvez uma carreira melhor, entendeu? Financeiramente, uma série de coisas. Então você ter planejamento, para não ir menos ao vento, como eu comentei, né, meu início de carreira, e mais com foco. E aí primeiro, tendo atitudes, ou seja, você não pode, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não quero. Opa, setor de eventos não tem isso. Tá? Vocês são donos de uma grande empresa e eu tenho certeza, se precisar, cada um vai pegar uma peça ali. Não, fácil, dia a dia nosso. É o dia a dia nosso. Dia a dia nosso, né? Então não tem essa, você tem que pegar e se cara de pau, pegar, fazer, não deixa que eu faço, fazer a diferença das empresas que você está fazendo. Né? Falar, eu não sou pago para isso, daí nunca vai ser. Daí nunca vai ser. Daí nunca vai ser. Muito né? bom. Então, e ao mesmo tempo, isso é um lado. O outro lado, se na minha época, quando eu comecei, você não precisava ter uma formação, você não precisava ter quem tinha, como eu tive, eu dei sorte, mas a grande maioria não tinha isso. Hoje é crucial. Hoje você está fora do mercado também. Você precisa ter, porque o setor, ele cada dia mais, ele está, entre outras coisas,
coberto por empresas de grande porte, empresas multinacionais, etc. Tal, que você não tem como você não ter uma formação ali. Então, primeiro, para a questão de empregabilidade, para aumentar a sua empregabilidade, mas segundo, de conhecimento, a gente se preocupa muito com o diploma, mas o principal é o É conhecimento. verdade. O diploma te dá empregabilidade, mas o que vai te manter no emprego, que vai fazer crescer, é o conhecimento que você adquiriu. E esse E conhecimento... se retroalimenta, né, Paulo? Não dá para ter uma coisa e não ter a outra, né? Eu te falei, por que eu estou estudando psicanálise? O que isso psicanálise tem a ver com o mundo de eventos? Tudo, nada. Se eu consigo Pessoas, né? se eu consigo me melhorar como pessoa, se eu consigo entender melhor os outros, eu consigo ter uma relação melhor com todo mundo. Porque o que a gente faz? Tudo que a gente faz, arquitetura, tudo, a gente faz para pessoas, a gente não faz pro dará, sei lá o quê. Para as pessoas estarem participando daquilo ali. Então, a relação com pessoas, para mim, é extremamente importante. Até porque eu adoro pessoas. É isso, né? Sobre pessoas, né? No fim, é sobre pessoas, né? A prestação de serviço, estar a serviço, né? É tudo. Então, Maravilhoso. quer entrar no setor? Estuda, trabalha. É uma profissão maravilhosa. E se dê oportunidades, né? Que foi uma coisa que você não deixou passar, foram as oportunidades, né, Paulo? Não, e errei às vezes, acertei outras. O que eu não quero é... Você sabe que eu sou apaixonado por motos, etc. Tal. Foto de uma tem duas, e uma delas é uma moto chamada Harley Davidson, que é o meu sonho, que eu amo, etc. Tal. Já estou na segunda já. Outro dia eu estava almoçando e a gente tem mania de ficar olhando a moto da gente. É uma relação... É um negócio apaixonante, né? É uma relação, ela olha para mim, olha para ela, a gente tal. Eu Ela tô tem almoçando, vida, tem alma. e aí passou um senhor, eu vi que ele parou, ficou olhando, a moto chama atenção. Ele ficou uns 2, 3 minutos olhando a moto e tal. Depois ele continuou o andarzinho dele devagar. Eu falei, meu Deus, eu preciso conversar com essa pessoa. Você botou ele na cara, garupa. o cara compra uma moto, pelo amor de Deus. Ou seja, não deixa as oportunidades da vida passarem. Perfeito. Porque a vida passa. Uma boa analogia. A vida passa. Então, vai errar? Vai. Mas você vai aprender, vai acertar. Minha esposa, você sabe disso, você conhece a minha esposa, vocês dois conhecem a minha esposa. Eu estou no 3º casamento. Seguramente eu não teria um casamento tão bom, tão feliz, eu pelo menos, que não tive a competência que vocês dois tiveram, eu estaria cometendo os mesmos erros. Então eu tive de errar, meu caso, eu tive de errar para aprender, para tentar ser um marido melhor, um esposo melhor, um pai melhor, etc. Para ter um casamento tão maravilhoso quanto eu tenho hoje em dia. Então a vida é isso. Arce é declaração de amor também. Tenho certeza. Não tenho dúvida. Obrigado, amo vocês. Obrigada, Paulo, maravilhoso. Obrigada pela maravilhoso. oportunidade de aprender com você. Foi tudo maravilhoso. É uma inspiração e tanta, viu, Paulo? Imagina, vocês que me inspiram. Algum recado você quer dar antes de eu encerrar? Essa pessoa maravilhosa, inspiradora, né? Eu tô até exausta de tanto que eu ouvi ele trabalhando, de tantos os lugares que ele passou. Mas assim, a pessoa que trabalha para o próximo, eu acho que essa é a inspiração nossa, né? Trabalhar para o próximo. E é isso que motiva a gente. Então, eu acho que isso é infinito, né, na nossa vida, né? E isso só traz tudo o que você gosta, né? Que é amor, é família, né? E é a nossa atividade. Né? Porque quem trabalha na nossa atividade, no nosso caso, a gente nem pode chamar de trabalho, né? Porque pra gente isso aí é só inspiração. É só a gente curte a vida dessa forma. Eu acho que é como ter uma Harley Davidson, né? Deve ser. Tipo, você fica olhando, apaixonado. A gente vive isso. Assim, trabalhar no setor tá dentro. Apaixonante. É apaixonante. É apaixonante. É apaixonante, não tem outra forma, assim. Para você que ficou com a gente, muito obrigada. Espero realmente que vocês consigam entender um pouco desse grande ecossistema que a gente tem apresentado aqui com essas histórias de vida maravilhosas, com a nossa história de vida e principalmente com a sua história de vida, né? Por que não? Pode fazer parte disso daqui. O ecossistema é amplo e a gente quer cada vez mais que pessoas entendam o que é isso e as possibilidades, né? Que o ecossistema da arquitetura cenográfica possibilita. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Deixa aqui o seu like, deixa seu comentário. E lembre-se que a Arcsy é um ecossistema da arquitetura cenográfica, é uma educação, é uma forma de educar, mas é principalmente uma forma de conectar pessoas com todas essas possibilidades onde a gente atua, né? Então,
Siga a gente na rede social, siga a gente aqui. Faça o possível para que esse conteúdo chegue junto com a gente ao maior número de pessoas possível. Compartilhe o que a gente está fazendo. E muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo episódio. Tchau!